Olá, pessoal. Vamos falar num texto que o Evandro me mandou aqui para mim, os ungidos do Senhor. Eu achei interessante. Então vamos lá. Quem são os ungidos do Senhor? Antes de nós responder essa pergunta, vamos falar um pouco o que era ser ungido. O azeite retirado da oliva era utilizado na cerimônia para unção. O azeite simbolizava a alegria, a saúde e a qualificação de uma pessoa para o serviço do Senhor. E era costume entre os judeus a cerimônia no qual se ungia as pessoas. Como profetas, os sacerdotes e os reis, e a qualificação de uma pessoa para o serviço do Senhor, era costume entre os judeus a cerimônia no qual se ungia as pessoas como profetas, sacerdotes, os reis, para iniciarem seus ofícios, ou seja, as tarefas atribuídas a cada um deles. O profeta Samuel foi à casa da família de Davi para ungí-lo, para torná-lo rei de Israel, tal como fora realizado com o então rei Saul. Podemos encontrar essa passagem em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 16. Davi não era o primogênito, mas Deus ordenara ao profeta Samuel que o ungisse rei de Israel. Isso está em 1 Samuel 16:13. Então, os ungidos eram os profetas, os sacerdotes e os reis descritos no Antigo Testamento. Ora, porém, com a vinda do Messias, Jesus Cristo, tudo isso mudou. Que os ungidos não devem ser tocados, como está escrito no Antigo Testamento, mesmo por suas transgressões. Se entendermos esse tocar, é uma forma educada, um eufemismo, para dizer que estes não devem sofrer punições físicas de qualquer tipo pelas mãos dos homens. Isso era costume comum na antiguidade como forma de punição por suas transgressões. Sim, realmente eles não deveriam ser maltratados fisicamente, pondo suas vidas em risco. Ou seja, não deviam ser tocados. Nesse sentido, Davi não tocou em Saul quando teve a oportunidade, como podemos ver em 1 Samuel, do 24, versículo 4 a 12, que diz o seguinte: Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: Eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhes-ás como te parece bem os teus olhos. E levantou-se Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter-lhe cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor.
E com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que te dizem? Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos, nesta caverna, e alguns disseram que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: Não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é o ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque, cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. E não pequei contra ti. Porém, tu andas à caça da minha vida para matirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti. Porém, a minha mão não será contra ti. Mas não quer dizer que agrada a Deus que um servo seu saia do caminho reto. Os profetas exortavam, admoestavam, corrigiam, censuravam e aconselhavam. Mostravam o erro dos sacerdotes e reis como, por exemplo, o profeta Elias, que denunciava publicamente a idolatria aos falsos deuses, promovida pelo rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezebel. Saul, rei de Israel, servo do Senhor, desviou-se do caminho reto e não foi poupado de críticas e advertências do profeta. Então vemos essa passagem em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho promovido de um rei. Mesmo após várias advertências, porque Saul não escutava o que vinha de Deus, através do seu servo, o profeta Samuel. A Bíblia, ela não esconde os erros dos homens, que são falhos. Pois já dissemos anteriormente que somente Deus é santo. Davi, rei de Israel, também desviou-se do caminho reto e foi repreendido pelo profeta da sua época, Natã, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 13. E o Senhor enviou Natã a Davi. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade de 2 homens, um rico e outro pobre. O rico
tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Deus se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa do seu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos teus olhos? A Úrias, o Eteu, feriste a espada, e a tua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não te apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Úrias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei duas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante toda Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ora, mas somente reis, sacerdotes e profetas são ungidos do Senhor. A resposta é não. Todos nós somos ungidos do Senhor, porque todos nós somos servos a serviço de Deus. Em João 1, capítulo 2, versículo 20 a 27, diz o seguinte: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Pai, também não tem o Pai. Perdão, qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai.
E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que deste a princípio ouvistes, também permaneceis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca do que vos engano. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja que as palavras de João. Não precisamos ser reis, sacerdotes ou profetas para sermos ungidos. Paulo nos fala sobre isso em Coríntios 2, no capítulo 1, 20 e 22. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém era também se dizia como sim, vamos dizer assim. Quando você vai à casa de Nicolau, sim, amém. Então, talvez isso que a gente tem que entender o porquê do amém naquele. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Todos nós somos servos de Deus, somos trabalhadores na sua seara, na sua vinha. Mesmo nós não sendo reis, sacerdotes ou profetas, vamos entender isso. Mas mesmo sendo reis e sacerdotes, somos pessoas e por isso podemos errar ou fraquejar. E naturalmente podemos ser advertidos dos nossos erros e faltas. Gratidão a todos. Eu vou deixar o link aqui embaixo do nosso canal no YouTube para que todos se inscrevam, cliquem no sininho, vão lá, se inscrevam, assistam nossos vídeos e vocês estarão dando a participação de vocês no nosso canal.